Oi, 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 família! E com grande satisfação, estou aqui com uma convidada especial, minha amiga Ângela Simone, minha parceira. Conheci no âmbito de eventos, de festas, eventos e entretenimento, inclusive decorando com ela. Mas hoje ela vai falar um pouquinho da empresa dela. Maninha, Vamos. fala para nós quanto tempo você tem de mercado, o que te trouxe para o mercado e como te posicionou nessa área que você vai apresentar agora para o nosso público. Que é das Então, delícias, que já estão aqui à vista. os olhos aqui estão bem atraídos, né? Uhum. Na verdade, eu comecei fazendo a festa do meu filho. Eu era gerente de banco. Comecei há 18 anos atrás. Olha que Na lindo. primeira festa dele, né? Eu falei assim, é porque eu sempre gostei desses trabalhos artísticos e tal. E aí eu falei, eu quero produzir a festa do meu filho, né? Então eu fiz um curso aqui em Brasília mesmo e me aperfeiçoei nesses doces modelados que era o meu interesse. E Olha hoje aí. também, né, lógico, a gente, nesses 18 anos, a gente foi expandindo e tal. Se Mas se especializando. especializando, né, claro, Uhum. mas a princípio deu início na festa dele, de um ano. Olha aí, Eu tenho pessoal. 18 aninhos. Você vê como é que nós mulheres amamos desafio. Ela se autodesafiou em fazer a própria festa. E de lá ela já se despertou para empreender. Saiu do ramo bancário para vir para o nosso 10 mercado de anos de festas. banco. Meu Deus, você abriu mão de Fui 10 corajosa. anos. Foi corajosa para empreender com festas. Mas eu confesso para vocês que Era festas, um eventos e sonho. entretenimento nos geram um amor, É. uma paixão em fazer o sonho se tornar realidade. E eu tenho certeza que você amou fazer o seu sonho e te despertou para virar um Sim, negócio. eu vejo hoje as fotos, né, do aniversário dele e eu fico vendo assim, como era muito simples, né, tudo que eu fazia, mas foi feito tão de coração, assim, né. É amor Hoje não, envolvido. assim, os doces já estão mais sofisticados, né, a gente vai aprendendo novas técnicas, vai aperfeiçoando cada vez mais, E então... dentro da área de festas, eu vou dar um exemplo meu, viu, pessoal? Quando eu comecei fazendo festa completa. Só que eu me apaixonei por arte com balões. E a Ângela Simone, que também começou fazendo festa Foi. completa. O que te levou a se apaixonar por bolos e doces? Fala um pouquinho pro público aí. Na verdade, Elaine, eu comecei a fazer doces primeiro. Depois de uns 4, 5 anos que eu já estava no ramo de doces, né, bem sólido ali, aquele trabalho mais sólido, eu acho que eu tive a necessidade, assim, eu sentia falta de um detalhe a mais, que eu percebia que às vezes as decoradoras esqueciam. Como eu colocava o Hum, doce na mesa, eu sentia assim, poxa, mas... se Só que esse eu doce sempre... tivesse um toque Isso, especial. e assim, modéstia à parte, eu sempre Esse fui muito toque. criativa, vou te dar, já eu mostro para vocês aqui cada um. Uhum. Sempre tive muita criatividade, tudo, e eu amei. Aí eu comecei a gostar dos dois. Eu falei, e agora, né? Eu tenho que escolher um, porque chegou um ponto que era durante a semana preparando os doces e aos finais de semana correndo com a decoração. Decorando. Você Aí coloquei fazia todo mundo da balões. família para agitar, Ah, para me ajudar. Era marido, meus filhos ainda eram pequenos, não podiam, mas a gente ia se virando, né, na medida do possível. uhum. E depois de um tempo eu parei com decoração, porque aí já realmente ficou inviável. Foi Comecei a igual ter. eu. A gente se Optei, apaixona e se optei, isso, especializa. optei pelo nicho dos doces, que Que eu legal. gostava mais, que foi de onde eu comecei, né? Que legal. E o que eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria e muito importante para o nosso público entender. Durante a pandemia, você sentiu que atrapalhou um pouco a sua empresa, já que você tem hoje 18 anos de mercado, abriu mão do âmbito bancário para encarar o empreendedorismo e fazer essa diferença, fazer sua empresa acontecer? Me fala um pouquinho o que você sofreu durante a pandemia. Elaine, então, na pandemia eu achei que eu ia fechar as portas, né? Eu acho que foi um susto para todo mundo. Literalmente. A primeira semana eu dispensei meus funcionários, todo mundo vai para casa, né? Inclusive a minha doméstica, então eu fiquei cuidando de Olha a tudo. situação. Eu tinha filho pequeno para cuidar, casa para cuidar, o ateliê, só que, não vai ter encomenda por esses dias, então tá tudo certo. E por uma bênção divina, uma cliente minha, que há muitos anos me acompanha, inclusive, ela falou assim, eu queria comemorar o aniversário da minha filha aqui no apartamento, para nós 4, mas eu não queria deixar passar em branco. O que você pode fazer para me ajudar? Eita, E olha o aí, despertar é, durante a pandemia. e aí eu peguei e falei, poxa, aí já veio, né, o estalo, assim, eu peguei e montei um bolinho de 1 quilo, montei lá 30 docinhos, alguns decoradinhos, e botei nessa caixa e mandei. E filmei, né, até falei, vou postar Fez isso um aqui. kit bem Fiz um elegante. kit, dei um laço, e ela recebeu lá, ficou tão feliz, porque era aquele momento, assim, todo mundo tava meio pra baixo, né. Uhum. E depois que eu postei essa foto no meu Instagram, tinha final de semana que eu tinha 12 kits para preparar. Aí eu não parei Meu mais. Aí eu já Deus. chamei minha funcionária de volta. Falei, vem pra cá que o negócio aqui tá pegando fogo. Essa situação que a Angela passou foi muito parecida com a minha. E foi a sua área que me despertou durante a pandemia. É, Porque eu comecei a que ter bom. solicitações de topo de bolo, de balões. Ah, que legal. Pois é. E a gente não tinha o hábito, às vezes, até de mandar o bolo dentro de uma caixa, era tudo meio assim, né, Aham, improvisado. A impressão que eu tinha que era essa. E na pandemia você não podia mandar nada exposto, era tudo, né? Aí eu lacrado, tive um pouco de fechado. dificuldade de contratar caixas, porque o papelão saiu do mercado, enfim. Não, o mercado não estava Não preparado, estava né, para preparado. a pandemia. Literalmente não Mas, estava. assim, foi uma bênção de Deus, realmente eu vendi muito na pandemia com esses kits, né? E até Uhum, hoje eu tenho eles no meu cardápio. Eu não divulgo tanto, mas eles estão lá. uhum.
E é isso, eu acho que vão a se gente tem que ir tornar inovando. permanente, A gente né? tem que usar a criatividade, e graças à minha cliente, né, que eu acho que foi ela que deu o start inicial, né? Uhum. E algo que ela falou muito importante, e uma frase que foi muito usada durante a pandemia, se reinventar. É, Para nós que atendemos clientes high ticket, a gente era acostumado com volume. Então, sim. imagina durante a pandemia nós Sim, diminuir esse volume e continuar atingindo o ticket de sim, venda, né? Que nós tínhamos, o eu tinha, giro. assim, 4 funcionários, ainda tinha algumas freelances, e era, assim, 1.000 doces no final de semana, é comum ter numa festa. Uhum, Hoje em dia, assim, né, igual eu te expliquei, eu hoje em dia não trabalho mais com funcionário, eu só tenho uhum. as minhas Eu keep, equipe, e também tem as freelances quando tem outras festas, e quando o volume é assim, o maior. volume é maior. Mas mudou muito. O mercado está mudando muito, né? Isso, mas você sabe que se a gente for pensar na questão de lucro, mesmo trabalhando muito mais antigamente, as minhas despesas eram muito altas. Então, a gente também, né, tentou se adaptar ali a uma nova situação, né? Uhum. E isso é acompanhar a realidade do mercado. Sim, Mas hoje o seu lucro mas continua nunca, sendo o mesmo. Tipo, diminuiu o volume, mas o lucro continua o mesmo, porque você reduziu a equipe. Então, você sim, na enxuga, né? verdade, eu O diminuí um investimento. pouco também a produção, por algumas questões pessoais, assim, mas eu acho que hoje eu estou mais focada, assim, em oferecer algo mais, como é que eu vou, personalizado para o Personalizado. cliente, É, sabe? e as festas Não é também aquela mudaram, linha né, de Anne? produção gigantesca que a gente tinha, sabe? Eu vi aqui nos detalhes que tá bem intimista. Pessoal, o convite que eu estendi para a Ângela foi de um dia para o outro e ela falou: pode deixar comigo que eu vou fazer os mimos. E ela fez de fato os mimos. Nós escolhemos o tema de Páscoa para representar o nosso mês de abril, que é uma data muito importante, e nós vamos fazer a junção com outras parceiras que estão como convidadas também no nosso programa. E o take especial da Ângela E eu Simone, adorei o convite. ela amou o convite e o desafio, né, em cima da hora. E aí ela trouxe essa delicadeza dos dons e talentos que ela tem no âmbito de doces e Obrigada. gostosuras, não é, Luana? E me falando um pouco dessa área artística, você já tinha esse dom ou você foi se desenvolvendo através dos cursos? Não, desde pequena eu gosto. Você já tinha habilidades manuais? Tinha. Desde pequena eu gostava de fazer. Minha mãe gosta de fazer crochê. Uhum, E aí, uma época, ela aprendeu a fazer ponto cruz, bordado, né? uhum, uhum, Então, assim, eu falei, vou bordar todo o meu enxoval. Porque antigamente a gente tinha isso, né? aham, E eu adorava pintar, fazer diário, fiz bordados, pano de prato. Menino, eu adorava. E aí, um belo dia, eu trabalhando no banco, eu falei, eu vou fazer o tema de fazendinha. Primeiro ano do meu filho, né? Hoje ele tem uhum. 19 anos. Olha aí. E aí eu fui desenvolvendo, eu lembro que quando eu fiz os meus primeiros bichinhos, as pessoas Uhum. nem conseguiam identificar realmente o que era aquilo. Aham. Mas assim, modéstia à parte, eu sempre tive habilidades Manuais. E manuais. isso é É, muito, muito gratificante saber que você tem essas habilidades, que as minhas também são manuais. E na palavra de Deus ensina muito é, sobre as habilidades das mãos, a importância da que habilidade bom. da mão, Uhum, porque você termina abençoando, porque eu tenho certeza que uhum. você envolve muito amor em cada Ah, com detalhe. certeza. Porque, pessoal, aí de casa, daqui a pouco a gente vai Vai ver mais gravar detalhado, um zoom bem detalhado para vocês verem a delicadeza de cada item que ela trouxe para a nossa temática. E isso tudo envolve amor. E aí, quando a gente fala sobre amor, a gente também consegue externar para o nosso público a importância da precificação e do valor, Uhum, que aí não é sobre preço, é sobre valor inserido sim. no profissionalismo que você tem para a Uhum, entrega para o cliente. E aí eu queria, Maninha, te fazer uma pergunta da minha colinha aqui. pode falar. Se hoje você tivesse que começar do zero, qual seria o primeiro passo que você daria para montar o seu negócio? Elaine, você sabe que eu acho que eu repetiria quase tudo, É. porque assim, eu lembro que. E o primeiro passo foi ali, né, no amor desenvolvido para a festa do Não, seu você sabe. filho. Mas qual era o É porque assim, insight, na assim? época da festa do meu filho, eu ainda trabalhava no banco. E eu lembro que aos pouquinhos eu comecei a oferecer até produtos, né? Na época de pasta, vendi pão de mel decorado de pasta. Aí minhas Uhum, amigas começaram, mas seu pão de mel é muito gostoso, não sei o quê. E aí, quando eu saí do banco de verdade, eu comecei a visitar alguns bufês aqui em Brasília. Aí levava uma caixinha de degustação, né? Com docinhos, estratégia, docinhos estratégia. tradicionais e tudo. E aos poucos eu fui mostrando que na época, eu nem sei se eu já tinha Instagram, era Facebook, eu acho que eu É, nós divulgava. somos ainda da época do Orkut, inclusive. Orkut, para depois Então, Facebook. eu comecei a fazer, eu fiz a parceria com o buffet, que inclusive já fechou ali no Parkway. Uhum. E aí um foi conhecendo, né, o outro que foi O melhor, o indicando, melhor, o melhor marketing é esse, o e é o boca a boca a boca. boca. Eu nunca tive assim uma grande estratégia de marketing, né? Uhum. Mas tive não vou dizer sorte, mas assim, eu fiz um trabalho nesse quesito de fazer visitas, mostrar meu produto Você para o deixou pessoal uma base degustar. sólida, né? Você Isso. mostrou para o mercado que você era Eu, uma eu tinha profissional com uma base uma sólida. decoradora, a Fernanda, eu não lembro mais o nome da Festas Provençais. Ela Hum, estava começando e eu também. E a gente fez uma amizade ali e ela vendia as unificaram. festas e eu vendia os doces já inseridos ali. E assim, foi uma coisa
de Deus mesmo. Em menos de um ano, eu já estava consolidada no mercado, que eu ficava preocupada, porque querendo ou não, eu saí, né, de um salário bom, Aham. fixo, e eu precisava, lá em casa, meu marido, ele também ajudava, mas a minha renda era essencial, né? Uhum. Eu não podia só fazer Por doces hobby, por né? hobby, porque era bonitinho e ficar lá, né, apreciando. Rapidinho virou um negócio. Virou um negócio. Que É. legal. Até hoje, né? Já tem 19 anos e eu vivo disso. A minha renda hoje é só disso. É igual eu. As É. pessoas, inclusive, Ângela, não acreditam que o nosso setor tem esse giro todo, né? Que a gente movimenta o PIB no Brasil. Sim. No âmbito político, não existe nenhum tipo de assistência ou visibilidade ou cuidado sobre a nossa área. E lá em 2022, quando eu parti para esses objetivos em prol da nossa categoria, eu percebi que a gente não tem assistência, não tem visibilidade, não tem regularização, não tem regulamentação, e é uma área que precisa desse suporte. Porque olha aqui, olha a história da Ângela, gente. Sair do banco para empreender, trazer memória de uma excelência do que ela faz dentro do negócio e fazer essa chave permanecer há tanto tempo assim, de 18 para 19 anos, a empresa dela fazendo acontecer. Sim. Porque hoje você é uma mulher que representa diversas mulheres que sustentam o próprio lar através da obra de arte do doce e do bolo. Por isso eu apresento para vocês a importância do nosso mercado, a importância da mulher fazer acontecer. E a Ângela é um exemplo claro de que deu certo porque ela fez da maneira certa. Mas a maneira principal que eu identifiquei hoje, Ângela, na sua empresa, que deu certo, foi o amor envolvido. Porque você sempre fez com amor, né? Através dos traços da delicadeza. Você desenvolveu o amor porque você focava na sua família, você queria qualidade de vida para sua família, então você investiu tempo e energia no seu negócio e fez acontecer. Quando você falou do marketing, né, que você foi visitando, eu acho de extrema importância, porque eu também fiz visitas, né? E essas vendas casadinhas são super importantes para as nossas empresas e outra multiplicar. Coisa que eu imagino que você fez muito, e eu também, foi parcerias, né? Porque o parceiro é super importante quando você está começando. As pessoas que estavam mais, né, eu vou dizer assim, à frente de mim, me puxaram. Então, assim, através deles, do sucesso deles, eu também fui crescendo, entendeu? Isso. E eu lembro que na nossa época, as pessoas, quando indicava, quando gostava, indicava mesmo. E aí a nossa agenda... a indicação existe, né, Lani? Você sabe disso. Parece que é uma sensação assim de segurança que o cliente tem. Sim, né? sim, porque já não vai acontece. ter falhar, não vai ter, né, nenhum imprevisto. Nenhum imprevisto. E eu vou te contar depois a história de uma cliente minha que marcou, mas pode... Não, você já pode contar. Nós queremos saber. Maninha, agora aproveitando para a gente poder encerrar esse bate-papo, eu não posso esquecer de te perguntar qual trabalho que marcou na sua vida. Compartilha com a gente. Tem vários, né, assim, que marcaram, mas um especificamente... Um episódio. Teve um episódio que envolveu a minha vida e a vida da cliente também. Que foi... Na época eu estava grávida do meu segundo filho e era aniversário de 1 ano da filha dela. E assim, eu marquei meu parto para uma sexta-feira e a festa dela era no sábado. Então assim, né, ia ficar tudo ok. Só que a minha bolsa rompeu na quinta à noite, que não estava previsto, né? E aí... Os desafios do nosso mercado. E as minhas funcionárias, né, ia produzir os doces tradicionais, o bolo, que elas já estavam treinadas, mas os decorados era eu que fazia. E eu lembro que ficaram, tipo, 20 cupcakes para fazer na quinta-feira, né, as decorações. E como eu não estava em casa, enfim, eu fiz o parto do meu filho. Inclusive, meu filho nasceu com síndrome de Down. E eu não esperava. Veio como um presente. Veio. E aí eu tava, assim, meio mal, né, porque... Enfim, essa aí é outra parte. Mas... Vamos gravar sobre isso também. Mas eu saí do hospital no sábado pela manhã e a festa dela era à tarde. Meu marido já tinha entregado os doces da festa dela. Só que eu falei, os cupcakes não foram. Eu desci pro ateliê, operada, com uma dificuldade, fui preparar os doces. Deus. E aí ela falou, eu não precisava, você tá doida e tal. Falei, não, mas o meu compromisso é de entregar do jeito que você, né, que a gente combinou. Então isso me marcou, porque assim, pra ela, por ela ter achado assim, né, que eu me esforcei muito. E também pra mim, porque eu falei, eu não vou entregar as coisas pela metade, né? E foi interessante essa questão. Interessante não, você mostra a força da mulher. Você mostra a força de um CPF, né? de um CPF que fortalece um CNPJ. Então você foi além. Não quis deixar ela na mão. Né? Você foi além do até seu porque eu já tinha profissionalismo. recebido tudo, até não é nem problema, mas eu poderia devolver isso para ela, mas é essa questão do compromisso. Eu particularmente, eu enxergo a força da mulher feminina, eu enxergo a força de um CPF fortalecendo um CNPJ, onde ela se desdobrou para fazer a entrega. E o nosso ambiente de eventos, ele é cheio de desafios, né? Então você passou por um desafio. Passou por um desafio de estar gestando e a bolsa romper antes do prazo e do programado. E
por se tratar de eventos, nós não podemos frustrar os nossos clientes, porque se trata de um sonho. E ela E levou ao pelo, pé da letra não, essa assim, pelo responsabilidade. fato do meu filho ter nascido especial, ele ficou na UTI alguns dias. Meu Então eu Deus. tinha que ficar, eu poderia ficar com ele acompanhando. Só falei, não, eu vou lá em casa preparar Meu e depois eu Deus, volto, né, se fosse o Ângela. caso. Então foi essa questão que me marcou. Porque, né? E marcou você e marcou a Também, cliente, né? também, é. Meu Deus, olha o desafio do nosso mundo e mercado de Teve festas e eventos. outros também, mas esse eu achei que foi mais. E, mana, pra gente encerrar com chave de ouro, você acredita que o nosso mercado precise de uma regularização, de uma regulamentação, de uma padronização? Eu acho, assim, hoje eu já fui, né, Eireli, limitada. Aham. Hoje eu desci um pouquinho o degrau, estou no MEI, né? Aham. E esse valor anual, ele tá congelado, acho que desde quando foi criado, né? Aham. Desde que eu me lembro. E assim, o nosso faturamento é assim, um pouquinho às vezes maior, né? Aham. Determinado ano e tudo. Eu acho que essa questão precisa ser revista com muita urgência, porque isso nos prejudica, entendeu? Verdade, como empresário, como Sim, empreendedor, sim. né? E assim, para eu subir o degrau do Do CNPJ. CNPJ, aí já aumenta os custos. Custos E assim se de não tiver impostos. com um giro Sim, tão porque ativo, não é isso, interessante, porque porque aí você já fica no vermelho. isso, porque aí eu já tenho que contratar um contador, né? Porque hoje em dia eu mesmo faço minha contabilidade, eu tenho até uma contadora que me ajuda com algumas questões, Uhum. mas é tudo uma coisa assim mais assim, que eu mesmo domine ali, sabe? Aham. Mas eu acho que precisa ser revista com muita urgência, assim. E vamos para cima para a gente poder sentar Vamos mais cobrar vezes. isso aí. Vamos cobrar isso aí, vamos sentar mais vezes para poder estar alinhando o nosso mercado e trazendo a melhoria dele. Ângela, meu muito obrigada. E agora nós vamos para a parte especial para mostrar os detalhes da nossa mesa de Páscoa. Bora lá. Bom, hoje eu trouxe aqui, Elaine, alguns produtos para, né, combinar aqui com Tô aqui já o com o olho ambiente. brilhando. Foram cupcakes recheados. Recheado de quê, mano? De brigadeiro. Vamos matar a saudade aqui, né, de decorar a mesa, que eu adorava colocar meus doces É isso mesmo. na mesa para ficar cada vez mais bonito. Pessoal, olha a delicadeza Aqui é um dos pão de detalhes. mel. Vamos lá, aqui é um vasinho, né? Coloquei uma cenourinha de leite ninho. Perfeito. Coloquei Então isso é aqui. leite ninho, o segredo. Eu achei que era biscuit, maninha, porque tá tão modelado. O biscuit, na verdade, ele não é comestível, né? A pasta americana ou o leite ninho, esse aqui já é pasta americana. Mas as cenourinhas são de leite ninho. Olha a Esses diferença, coelhinhos. porque o leite ninho traz um sabor melhor para a infância, hein, mano? Então eu adoro essa ideia aí dos modelados A com leite pasta ela é ninho. mais prática para trabalhar, porque ela não racha. Tem algumas técnicas que... É comestível também, mas também, é sim. diferente do Inclusive, acabamento tem do... crianças que amam a pasta, como só a pasta americana. Olha aí. Aqui eu fiz umas trufas decoradas de coelhinho. Vamos Que colocar ela aqui lindo. nessa parte de baixo aqui. Umas Lindo. trufas de chocolate ao leite. Amei. Olha a delicadeza. Delicadeza e bom gosto, hein? Essa mesa tá E ficando esse linda. aqui é um brownie, que é um popsicle, que é um picolé, né? Uhum. Mas ele é todo comestível. Gente, olha que E luxo. fica uma delícia de chocolate meio amargo. E sobraram esses cupcakes, a gente come eles já já. Daqui a pouquinho. Pessoal, vocês conseguem enxergar que o nosso setor de festas, eventos e entretenimento, ele faz acontecer de uma forma diferente o backstage? Quando você chega em uma festa e vê tudo pronto, você não imagina o que acontece lá atrás. Sim. E aqui a Ângela trouxe todos os detalhes e os mínimos detalhes para a nossa mesa de Páscoa. Meu muito obrigada, minha amiga, Eu que pela sua agradeço. participação, pelo seu cuidado com a nossa temática, A por mesa ter tá muito abraçado a linda. nossa causa da TV Pink. E logo mais falaremos sobre outras experiências da minha irmã, Pode me Ângela chamar, Simone. pode me chamar. Vem com a gente e já siga lá, Ângela Simone, para você conhecer o lindo trabalho e as doçuras que ela faz para alegrar a sua festa. Vem com a gente. Obrigada, Elaine.